Eu quero mostrar a você hoje a chave para você viver um futuro de sucesso. Eu queria que você tivesse um futuro abençoado, um futuro de grandes realizações. E para isso, pessoal, a gente precisa ter visão. Eu acredito que a maior dádiva que Deus ele pode ter dado para uma pessoa não foram os olhos, mas foi você ter a visão. Você conseguir enxergar algo além do que os teus olhos enxergam. Porque a vista, ela é uma função dos olhos. A nossa vista é os nossos olhos que têm essa função. Agora a visão ela é uma função da alma. Você precisa entender que os nossos olhos terrestres, nossos olhos aqui do corpo, essa parte aqui, ela é extremamente limitada. Porque os nossos olhos, eles se detêm no que nós estamos vendo, diga todo mundo comigo em voz alta, no presente. Isso. Agora a nossa alma, ela é ilimitada. Porque a nossa alma, ela consegue presenciar e enxergar o futuro. Então não sei se você está entendendo, para mim a maior bênção de todas é essa. É quando você consegue ter visão. Você não é uma pessoa limitada ao teu presente. Você não é uma pessoa limitada às circunstâncias presenciais que você está passando. Você consegue enxergar totalmente diferente, né? Você vai ver um primeiro exemplo que eu quero te dar, está em Hebreus capítulo 11, versículo 27. Vamos diretamente para a Escritura Sagrada. Aqui fala do grande Moisés, o maior legislador que houve sobre a face da terra. Esse grande homem chamado Moisés, ele conseguiu um fato inédito, histórico, está na Escritura Sagrada e poderoso, fenomenal, porque diz assim, Hebreus 11, versículo 27. Quem se conseguiu entender o que o pastor Mike está falando até agora, né? Então, a vista, ela abraça o que existe. Agora, a visão, ela consegue abraçar, diga comigo, o que pode acontecer. Mais uma vez. Isso. Então, é diferente. A tua vista, ela abraça o que está te acontecendo. Agora a tua visão, ela consegue abraçar o que vai acontecer. Ela está linkada, ela está ligada com aquilo que não aconteceu ainda. E olha só o que diz o versículo de Hebreus 11, 27. Pela fé, e a visão, você pode entender isso também. A visão a fé nada mais é do que os teus olhos espirituais se abrindo. É quando o teu interior consegue enxergar algo além do que os teus olhos naturais estão vendo. Então, pela fé, olha que forte, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. E aqui o que eu vou pregar para você hoje. Porque ficou firme como que vendo o invisível. Então, como assim, pastor Mike, o Moisés, ele estava vendo o que era invisível? Ele era um visionário, ele conseguia enxergar uma coisa que os outros não estavam enxergando. Enquanto os outros estavam com seus olhos espirituais fechados, o Moisés estava tendo a visão de Deus. Ou seja, se você fosse conversar com Moisés naquela época, se você pudesse conversar com Moisés naquela época, que isso não vai dar para acontecer, mas se você pudesse, você ia ver que o Moisés falaria para você sobre Canaã. Ele falaria para você sobre uma terra prometida. Mas sabe quando que o Moisés falaria isso para você? No momento que os hebreus estavam tomando chicotadas. Os hebreus estavam construindo pirâmides e esfinges, né? Construindo pirâmides e esfinges para os egípcios. Então qualquer outra pessoa falaria para Moisés: Moisés, você é louco. Moisés, você está doido, isso não tem como. Isso não tem como, é uma coisa impossível, não tem como sair do Egito. Só que o Moisés, como eu expliquei para você, ele não estava apenas com a função dos olhos carnais em evidência. Ele estava com a função da visão, que é a alma dele tinha se aberto. Deus tinha falado com ele e ele estava vivendo aquilo que Deus tinha falado com ele, no caso que era essa questão de sair do Egito. E ele, segundo a visão, ele foi lá e afrontou o faraó. Ele foi lá e se levantou contra o faraó. E você viu que coisa interessante? O que ele deixou, pessoal? Pela fé, deixou? Não, o presente. A nossa fé, ela tem esse poder de tirar daquele presente que nos escraviza. Se você tiver a visão da tua cura, você vai deixar essa doença. Você vai deixar esse período que te escraviza. Se você é uma pessoa que você tem visão de prosperidade, você vai acabar deixando esse período de miséria que você está passando. Se você tem visão de crescimento, você vai acabar deixando esse momento de pequenez que você está vivendo agora. Essa situação, ela vai ser momentânea.
Esse negócio ele vai passar, você vai ser arrancado. Então o que faz com que eu seja arrancado do meu presente? Me tire daquela situação a qual eu estou vivendo. É a visão. É você ficar firme como que vendo o invisível. E outra coisa interessante, você sabe que quando a pessoa tem visão, além de ela deixar o momento que escraviza ela perde totalmente o medo. É incrível. Quando você tem uma visão de algo, quando você tem interpretação de alguma coisa, espiritualmente falando, você perde o medo. Alguém pode chegar para você e dizer, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Você não se deixa levar por isso por nada. Você é aquela pessoa que você vai para cima, você está com um objetivo, você está disciplinado. E eu digo para você, querido, sem medo de errar o que eu vou falar agora, você se torna uma pessoa extremamente controlada. Você é uma pessoa controlada não por aquilo que está te acontecendo. Você é uma pessoa controlada por aquilo que Deus falou com você. Você é dirigido por aquilo. Você se torna uma pessoa motivada. Assim, porque o povo de Israel mesmo chegou para Moisés e disse, não, Moisés, isso é uma coisa impossível. Chegou uma hora que o Moisés começou a insistir, porque ele ficou firme nessa visão. Ele começou a insistir e diz que quanto mais o Moisés falava com o faraó, mais o faraó, ele aumentava as cargas dos hebreus. E os hebreus apanhavam mais. Os hebreus chegaram para o Moisés e disseram, Moisés, por favor, para. Está piorando o negócio, Moisés. Quanto mais você fala com o faraó, pior para a gente fica. Isso vai dar problema para a gente, está piorando. E o Moisés continuou firme na visão de Deus. E sabe o que aconteceu? 3 milhões de pessoas aproximadamente saíram sem arma, sem escudo, sem arco e flecha, sem nada. Eles conseguiram deixar o Egito. E o faraó, que era a maior potência bélica, o faraó e os egípcios, era a maior potência bélica da época, não puderam fazer nada. E você grita em voz alta comigo, pelo poder da visão. Pelo poder da visão. A visão é uma coisa incrível que ela faz contigo. O que eu estou vivendo hoje no meu ministério faz parte da visão que Deus deu para mim. Muita gente no período que eu falava do que iria acontecer comigo, as pessoas desacreditavam, as pessoas não acreditavam, mas eu fiquei firme, não tinha medo da ira do rei, não tinha medo daquilo que podia me fazer o contrário, porque quando Deus abre os teus olhos espirituais, você começa a ver coisas que os olhos naturais não enxergam. É por isso que o apóstolo Paulo disse, você conseguiu entender o que eu estou pregando até aqui? Ou sobre o que eu vou pregar hoje? Então, novamente falando, a vista é uma função dos olhos. Ela é limitada, ela se apega ao presente. A visão não, a visão você enxerga uma coisa ilimitada, está muito à frente. Claro que na hora quando você começa a passar para os outros a tua visão, a visão que você tem, né, e muitas vezes são visões grandes que Deus nos dá, o que acaba acontecendo? As pessoas acham que você é maluco. Mas o apóstolo Paulo falou em 2 aos Coríntios, vamos lá? 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 7. Todo mundo conhece esse texto? Dá um glória a Deus aí. A visão, meu irmão, ela é a capacidade de você enxergar além do que os teus olhos podem ver. Essa habilidade de ver além dos olhos. Então, visão é uma habilidade que você tem espiritual, que você enxerga além do teu momento, além do presente. Você não é escravo do Egito mais. Todo mundo vai ficar olhando e vai dizer, mas não tem condição, não tem capacidade. Mas você é diferente. Olha só o que o apóstolo Paulo disse, né? Porque andamos por fé e não por vista. Vamos trocar a palavra andamos sem mexer na Bíblia Sagrada? Vamos só mudar para você entender aqui, sem mudar o sentido da Escritura, tá? Porque nos movemos por fé e não por vista. Então, quando você observa que a tua vida está parada, está faltando visão. Porque a Bíblia diz que nós nos movemos. A visão, quando você não vive mais por aquilo que você está enxergando, a visão ela faz você se mover. Por isso que você vê na Bíblia Sagrada escrito que o Moisés ele deixou o Egito, ele se moveu. O povo de Israel se moveu atrás da visão dele. Então Moisés era aquele que começou a andar, ele andou. Eles conseguiram se mover. Pastor, se eu não estou conseguindo me mover do meu lugar, o que está me faltando? Está faltando o poder da visão. Você não está conseguindo enxergar você além. Você não está se enxergando espiritualmente além disso que você está vivendo hoje. Então o que acontece? Você não se move. Você fica escravo do Egito. Você fica por ali.
Você vai ficar por ali mesmo, porque você não abriu esse olho espiritual ainda. Que é isso, pastor? Parece coisa mística. Não, não é coisa mística não. Isso é Bíblia. O apóstolo Paulo está falando que nós vamos nos mover quando os olhos da fé se abrem. Se os olhos da fé não se abrirem, nós não vamos andar. Nós não vamos nos mover. A gente vai ficar naquela situação que a gente está vivendo. E foi o que aconteceu com esse grande homem chamado Abrão. Pode botar Gênesis capítulo 15 para todos eles em nome de Jesus agora. E esse homem, se Deus não tivesse dado essa visão para ele, ele não teria saído do lugar onde ele estava. Gênesis 15, versículo 1 ou 5, né? O que eu quero mais é o 5, mas eu vou ler desde o versículo 1 para você entender melhor. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Em quê? Não escutei? Pode ser melhor? Beleza. Então vem visão dizendo: não temas, Abraão, você está muito medroso. Eu sou teu escudo, eu vou te proteger. Eu sou teu grandíssimo galardão, eu vou te recompensar que tu não tem ideia. Não vai ter precedentes que eu vou fazer na tua vida. E olha só a visão que Deus deu para ele. Então me disse: Senhor Jeová, o que o Senhor vai me dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Escuta essa aqui agora que eu vou te mostrar. Aí o Abraão continuou falando: eis que o Senhor não tem me dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Pega essa, o versículo 4. Veio a palavra do Senhor dizendo: esse não vai ser o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Você viu que a visão do Abraão era essa, que ele não poderia ter filho. E o que ele começou a fazer? Ele começou a se virar com os olhos dele. Ele inventou lá esse herdeiro chamado Eliezer, ele inventou uma adoção, ele adotou esse rapaz. Eu vou ensinar ele, ele vai ser meu herdeiro. Aí Deus disse: nada a ver. Isso aí é o que os teus olhos naturais estão vendo. Eu estou te passando uma visão. Agora, quem quer saber o porquê que o Abraão estava desse jeito, levanta a mão e te explico. Lê o próximo versículo. Atenção. Então o levou para fora e disse: olha isso aqui. Olha agora para os céus. Para de olhar para a tua tenda. Para de olhar para o Eliezer. Para de olhar para Sara. Para de olhar para isso. Eu quero que você agora levante os teus olhos e olhe para onde? Da onde vai vir esse milagre? Deus teve que levar ele para fora. Eu estou falando para você, irmão, você não vai andar por vista. Você não vai deixar o Egito por vista. Você não vai fazer o Isaac nascer na tua vida por vista. Vai ser quando Deus consegue levar você para fora dos limites dos teus olhos. Se Deus não conseguir fazer isso com você, você vai ficar nessa vidinha. Você vai ficar com essa doença, você vai ficar com essa crise, você vai ficar nesse problema, você vai ficar sempre medíocre. E Deus está dizendo aqui: eu quero que você pare de olhar para a tua tenda. Então Deus precisa levar a gente para fora. E Ele disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. Olha isso. Se você pode contar. E Ele disse: Deus, assim vai ser tua semente. Sabe o que o Abraão fez? O Abraão foi, Deus levou ele para fora, ele olhou para as estrelas e Deus disse: vê se tu pode contar as estrelas agora. O Abraão deve ter dado aquele sorriso de deboche, deve ter dito assim: não tem como contar as estrelas. Pois ele disse: assim é a minha visão para você. A minha visão, ela é além do que você está enxergando com os teus olhos. Eu quero te mostrar coisas maiores. Por isso que eu sempre digo, irmão. Uma vez tem uma pessoa que me disse isso: nossa, pastor, o senhor só pensa grande. Mas, irmão, qual que é o tamanho do nosso Deus? Não tem como, irmão. Como você que está pensando pequeno, você não está tendo a visão de Deus. Você está tendo a tua visão. Você está muito escravo da tua tenda. Você está olhando muito para as tuas circunstâncias. Você está olhando muito para o teu presente. Você está muito limitado. E Deus não pode fazer absolutamente nada com você se você continuar desse jeito. Hoje de manhã, quando acordei, chuva, irmão, uma chuva grossa. Como diz o gaúcho lá no Rio Grande do Sul, erva grossa da moída. Chuva, irmão, chuva. E o diabo foi tentar colocar na minha cabeça: quero ver quem vai estar contigo na igreja hoje. O diabo começou a querer falar na minha cabeça que não ia dar ninguém, que hoje e tal. Eu falei: não, eu ensinei esse povo. E a minha visão é de igreja lotada.
E outra, não é só esse culto não, hoje vai ser 4 cultos de igreja lotada. Tá, mas qualquer pessoa já começaria a falar: ixi, eu estou vendo a chuva, eu estou vendo o que Deus falou comigo. Quando você começa a viver assim, isso te impulsiona. Você se torna controlado por essa visão. Fala comigo, ela me puxa. Exato, irmão, ela puxa você. É um negócio que é diferente. E aquilo ali começa a se concretizar. E é por isso que o Abraão, ele ainda insiste no capítulo 16 a viver pela vista. A Sara, eu não vou pregar para você isso hoje, senão eu vou demorar muito, porque eu não quero, tem muita matéria para te dar. Mas aí a Sara chega para ele e diz assim: não, Abraão, não posso ter filho. Toma aqui a escrava. E a escrava, onde é que ela morava? Na tenda. Aí ele olhou para a escrava, se deitou com a escrava, deu problema, nasceu o tal do Ismael. Deus disse: não, cara, não, Abraão, não, isso vai te dar problema, ele vai ser bravo. Ele vai ser contra todos, todos vai ser contra ele. Ele vai fazer agora uma guerra, ele vai estar sempre contra os irmãos dele. Vai ser guerra, vai dividir 2 povos. Serão 2 povos distintos sobre a face da terra. Um vai jogar bomba no outro. Inclusive você vê isso até... Olha a folia que é você viver pela carne, pelos olhos, pela naturalidade. Mas eu não vou pregar. Aí depois lá na frente ele conserta. Ele diz: tá, Deus, então agora eu não vou mais atentar. Você já lembra você conhece essa passagem? Tá, a Bíblia está lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, né? Romanos, como está escrito: Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber em Deus, o qual vivifica os mortos. Escuta essa: e chama as coisas que não são como se já... Esse é o nosso Deus. Ele vai falar coisas comigo e com você que ainda não aconteceram, e você vai ter que se alinhar com isso. Você vai ter que se alinhar com a visão de Deus e não com aquilo que você está vendo. Então Deus, ele vai chamando, e ele tinha chamado o Abraão de pai já. Então para Deus o Abraão já era pai, para Deus. O Abraão não. Aí no próximo versículo 18 que eu te falei, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Ele disse: então vou pegar essa visão. Próximo versículo 19 diz: não enfraqueceu na fé. Olha para mim agora ali, não. Ele parou de olhar para o seu próprio corpo e parou de olhar para o amortecimento da Sara, pois já era de quase 100 anos. Nem tão pouco para o amortecimento de Sara. Quando você para de se basear pelos teus olhos naturais, você está bem perto de começar a receber as bênçãos de Deus. Quando ele parou de olhar, quando você para de se deter no que você está vendo, você vai sair dessa situação. Por isso que a Bíblia diz no versículo 20 o seguinte, né? E não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Versículo 21, estando certíssimo que aquele que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. 22, pelo que isso também foi lhe imputado por justiça. O Isaac nasceu, fala comigo, por uma visão. O Isaac nasceu por uma e não por uma condição. O povo de Israel saiu do Egito não por condição. O povo de Israel foi livre do Egito por uma visão. A visão, ela é diferente da vista. Totalmente diferente. E quando você consegue abrir os teus olhos espirituais, meu irmão, sai da frente, ninguém vai segurar você. Você vai arrebentar nessa terra, você vai ser bem sucedido. Diga aleluia. Mas enquanto eu continuar, sabe, tudo que eu olho me influencia, tudo que eu estou enxergando me barra, me impede. Eu olho muito para a circunstância, eu sou aquela pessoa escrava do presente. Me perdoe, está te faltando visão, está te faltando disciplina. Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, versículo 18, vamos lá? Quem está gostando, posso continuar ou não? Matéria nova agora. Dá um aleluia. O poder da visão sobre a sua vida. O poder da visão celestial. Aleluia. Provérbios 29, 18 diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Eu acho que não vai ter para nós aqui a Bíblia amplificada americana, não vai ter. Eu estava estudando na Bíblia amplificada americana esse versículo. Você sabe como é que está escrito na Bíblia? Não havendo visão, o povo se desvia. Tem uma tradução que fala assim, não havendo visão, você não tendo visão, diz que o povo perde o controle. Você vai começar a ser controlado pela circunstância que está vivendo. Me perdoe falar, você já viu fantoche, marionete?
Quem é que sabe o que é fantoche e marionete? Sabe quando enfiam a mão dentro do negócio e fica mexendo ele? Você se torna uma marionete do teu presente. Você se torna um fantoche da tua circunstância. Aquele problema ali, ele te leva. Você começa a ser guiado pela doença. Você começa a ser guiado pela circunstância da crise. Você começa a ser guiado pela pandemia. Quando você tem visão, você é controlado por ela. É totalmente diferente. Então, quando não tem profecia, visão, aquela revelação, aquele entendimento de Deus, o povo se corrompe. O povo perde o controle, ele se desvia completamente, ele perece. Tem uma tradução que fala perece, eu acho que é a linguagem de hoje, NTLH, põe para nós. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem, é mais ou menos isso. Mas olha só, põe a NVI, vamos ver NVI. Onde não há revelação divina, o povo se dizia. Mas a que mais bacana de todas é aquela que a Bíblia Amplificada americana fala. O povo sem visão, ele perde o controle. A pessoa que não tem visão de Deus, ela não vai ser mais controlada. O que vai controlar ela é o que está acontecendo. A situação que está acontecendo é ela que vai dominar a vida dela. Agora, o mais forte vem agora. Provérbios 29, versículo 13. Provérbios 29, 13. Agora é esse aqui que eu queria parar e estudar contigo. Aleluia. Diga, me ajuda, Jesus. Abre os meus olhos espirituais. Escuta só, o pobre e o usuário se encontram. Você sabe o que é o pobre e o usuário? O pobre e a pessoa que manda no pobre, o rico. Tá? Diz assim, ó, o pobre e o usuário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. Põe na NVI para eles entenderem melhor esse versículo, para ficar bem fácil. O pobre e o opressor, ou o rico, eles têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Agora vamos lá. Presta atenção agora que eu vou te dar um entendimento. Aqui está falando que Deus, ele criou o rico e o pobre, ou a Bíblia diz que ele criou olhos para ambos? Tá, então Deus não cria rico e pobre. Deus, ele deu olhos para os dois. Agora, o que é pobre e o que vai ser o que vai mandar no pobre, aí é uma questão de visão. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus, o que ele deu para os dois? Não, visão não. Não. Ele deu vista, ele deu olhos para os dois. Deus deu olhos. Então, o rico não, pessoas. Fala comigo, pessoas. Tá. Deus cria pessoas. E ele dá o que para as pessoas? Olhos. Só que com o passar dos anos, alguns se tornam ricos e outros se tornam pobres. E aí isso vai depender da visão de cada exato que esse versículo está dizendo. Deus, ele criou pessoas, não criou rico nem pobre. Quem falou nem pobre? Nem pobre. Não criou rico nem pobre. Com o passar do tempo, alguns vão abrindo a visão deles e eles começam a empreender, eles começam a enxergar, vou investir, vou fazer, eu podia fazer isso aqui, eu podia fazer aquilo ali, e ficam ricos, e outros não. E os dois se encontram. Então a Bíblia está falando que olhos Deus deu para todas as pessoas, só que a visão nem todo mundo tem. Tem pessoa que não tem visão. Aí eu fiquei sabendo uma história, e essa você vai gostar. Teve 2 universitários americanos. Escuta, eu vou explicar esse versículo agora. Teve 2 universitários americanos que eles foram um dia tirar férias, muito amigos, 2. Eles foram para Bombaim, na Índia. Aí chegaram na Índia, lá em Bombaim. Não sei se pronuncia assim, acho que deve pronunciar desse jeito. Calcutá, Bombaim, por ali. Aí eles foram para esse lugar, chegaram lá. E o que acontece? Os 2 enxergaram a mesma coisa. E um deles falou bem assim, ó: rapaz, eu nunca vi tanta pessoa sem calçado nos pés. Diz que era uma pancada de gente, sabe? Descalço. Muita gente assim, sabe? De pé no chão, correndo para cima e para baixo. E aí um deles falou assim: nossa, esse povo é pobre. Ele disse: não, rapaz.
O outro disse assim, ó, eu tô rico, eu vou fazer calçado para esse povo. Aí disse, você tá maluco? Como assim vou fazer calçado? E aquele negro ficou na cabeça dele. Aí eles voltaram de novo, eles ficaram, como eu disse, em Calcutá e Bombaim, eles ficaram por ali um tempo. Eles voltaram de novo para os Estados Unidos. E ele começou a falar bem assim, o que viu, né, as pessoas de calçado. E alguém estava de calçado nos pés? Mas ele disse, imagina o negócio de sapato nesse lugar. Eu vou ficar milionário. Aí diz que os dois eram universitários. Eles ficaram sentados, escutando a aula, né, na universidade, lá nos Estados Unidos, e diz que um deles ficava desenhando sapato. Ficava fazendo protótipo, ficava fazendo desenhozinho de sapato e tal. E o amigo dele disse, rapaz, você está fazendo, presta atenção. Rapaz, eu estou com uma visão aqui, não consigo tirar da cabeça. Não consigo tirar da cabeça. E aí o que acontece? Daqui a pouco, ele começou a ser tomado por isso. Ele começou a pensar, eu vou ficar milionário. Ele começou a enxergar as lojinhas lá da Índia com sapatinhos baratinhos, coisa de centavos, né? E ele vendendo assim a granel. Ele colocou na cabeça dele, ele imaginava todas as lojas vendendo sapato, o sapato que ele fabricava. E aquilo não saía da cabeça dele. Sabe o que ele fez? Ele começou a parar de ir na faculdade. E ele começou a procurar, fazer um protótipo com materiais baratíssimos para fazer esse sapato para importar para a Índia. Importar não, desculpa, exportar para a Índia, isso, falei errado. Aí o que acontece? Aí ele começou a fazer isso. Aí o amigo dele ligou e falou, rapaz, você está faltando as aulas. Rapaz, eu estou com uma visão, me desculpa, não dou tempo. Mas você vai ficar burro desse jeito. Eu falei, burro? Nada, eu vou ficar rico. Diz que ele começou com esse negócio. Aí ele foi num professor dele lá da universidade. E ele conseguiu fazer, até coloquei aqui, né? Ele fez um protótipo barato. Foi 20 centavos de dólares a fabricação. E ele disse, eu vou conseguir um empréstimo, eu vou fazer um negócio, vou pegar um investimento e eu vou meter a cara, eu vou fazer esse negócio. E consegue fazer mesmo com esse tipo de material, dá para fazer esse sapatinho de plástico. Um sapatinho tipo esses Crocs, semelhante, né? Que esses Crocs são caros para burro, né? Mas enfim, tipo um Crocs, né? Ele pegou e disse assim, tô dando um exemplo. Aí o que acontece? Ele pegou e disse, não, vai ser isso aqui mesmo, 20 centavos de dólares. Mas, irmão, ele começou a fabricar a granel. Aí ele conversou com o pessoal da Índia, conseguiu, ele começou a levar. E ele começou a oferecer nas lojinhas de sapato, nas feirinhas. Ele começou a oferecer os sapatos mais barato mesmo. O pessoal começou a comprar. E comprar. Em menos de um ano, esse cara ficou multimilionário. O cara não somente conseguiu pagar o empréstimo dele lá, mas o cara ficou assim, mega milionário. E aí um dia lá, o amigo dele ficou sabendo, o cara da universidade, que disse que ele era burro, e que ele estava louco, e ele foi lá nas empresas dele. Você sabe o que ele foi fazer? Quê? Pedir emprego para ele. E sabe o que ele fez? Ele deu um emprego. Deus dá olhos para todo mundo. Deus deu olhos para os homens. Nem todo mundo tem visão. Nem todo mundo consegue enxergar. Eu até coloquei aqui escrito, né? Um vê pés descalços, o outro vê um grande negócio. Tem um que vê gente pobre e que não tem jeito, e o outro viu a solução. O outro enxergou o crescimento. Eu sempre digo isso. Tem pastor que assume igreja e diz, vai ser a minha derrota. E tem pastor que assume igreja e diz, aqui vai ser a minha grande vitória. É diferente. A visão das pessoas é diferente. Pessoas de visão não veem problemas. Pessoas de visão enxergam oportunidades. É diferente. É uma oportunidade você crescer. Quando você começa a aprender isso, você começa a ser abençoado. E você viu o que a Bíblia diz? O pobre e o opressor. Ou seja, o pobre e quem vai mandar no pobre, eles têm uma coisa em comum. O Senhor deu óleo para todos. Só que você viu, quem contratou quem? O cara que tinha vista contratou o cara de visão? Ou o cara de visão teve que contratar o cara que tinha vista?
E aí, fala para mim. Claro, o cara da visão acabou contratando o cara que tinha vista. Um enxergou pés descalços e o outro enxergou um grande negócio. 1 Samuel, para você entender bem, 1 Samuel 17, versículo 25. Todo mundo conhece. Quem não conhece ele? Fala comigo, Davi. Mais uma vez. Davi. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar o exército de Israel. Olha só. De ser que o homem que ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Versículo 26. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: o quê? O que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Vamos lá, olha para cá todo mundo. Todos os soldados de Israel falando do Golias que estavam vendo. E o Davi chegou e disse: o que vão fazer aquele homem que ferir esse filisteu? Quem viu a diferença aí? Você viu a diferença ou não viu? Todo mundo olhava para o Golias como a morte, olhava como Golias o grande problema. E o Davi chegou e disse: caramba, eu estou rico. Ele deve ter olhado para a filha do rei e disse: meu Deus, que chuchu, estou casado. Você está pegando o entendimento onde eu quero chegar? Isso é bíblico. Tem pessoa que só tem vista, não tem visão. Quem não tem visão vai ser sempre escravo do Egito, vai ficar sempre na tenda com o Eliezer na cabeça. Quem não tem visão vai olhar sempre para o Golias. E quem tem visão vai enxergar sempre a vitória. Acho que eu falei errado agora há pouco, né? Mas você entendeu o que eu falei. Para um bom entendedor, meia palavra basta. E eu pergunto, quem que venceu Golias? Quem tem vista ou quem tem visão? Claro. E eu pergunto mais ainda, ele casou com a filha do rei? Casou? Ele conseguiu derrubar o Golias? O Davi ficou rico? Ficou. Por quê? Porque a visão dele puxou ele para isso. A visão do Davi. Tudo o que aconteceu com Davi, ele já se enxergava dessa maneira. Ele já se enxergava desse jeito. Eu até coloquei no meu estudo e eu escrevi: o sucesso vem da visão de solução. Todo problema vai ser um negócio bem sucedido. Toda vez que surge um problema, quando meu líder, missionário, o pastor Jaime diz assim: ó, eu vou te mandar lá porque lá está assim, assim, assim. Eu dou um sorriso e eu digo: glória a Deus, problema é um grande sucesso. Todo lugar que tem problema, ali é uma oportunidade de vitória para quem consegue passar por cima do que está enxergando, para quem consegue enxergar já aquele lugar mudado, transformado, e ela te puxa. Andamos por ela, andamos, nos movemos por ela. O próprio Deus, para criar todas as coisas, Ele usou ela. Usou? O quê? Hebreus 11, versículo 3 diz assim, ó. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Escuta, de maneira que aquilo que você enxerga não foi feito daquilo que é visível, ou daquilo que é aparente. Eu te pergunto, o mundo todo, do primeiro ao sexto dia, eles foram criados por visão. Visão. Visão? Exatamente. A primeira coisa que Deus pediu, o que foi? Haja entendimento. Me dá visão. Eu quero começar a entender as coisas. Eu preciso entender, eu preciso enxergar diferente isso. Então Deus olhou, a terra era sem forma e vazia e tinha trevas. E Deus disse: não, haja luz. E a Bíblia diz: e houve luz. Você sabe que eu me inspiro muito em grandes pregadores. E o Dr. T.L. Osborne, ele é o nosso avô na fé. Ele que fez com que... Ele foi um pivô, um divisor de águas na vida do nosso missionário. E o Dr. T.L. Osborne, ele fala num dos livros dele que um dia Leonardo da Vinci, aquele grande escultor, grande pintor, um artista fenomenal. Eu acho que todos nós já conhecemos alguma pintura. Se você não conhece, você deve algum dia ter visto alguma pintura ou alguma escultura de Leonardo da Vinci. E fora que ele foi um grande inventor também. Um dia ele estava vindo do bosque com um tronco velho,
um tronco velho assim em cima de um carretão. Ele vinha trazendo os galhos para cima, para baixo, tudo podre, a árvore. E aí chegou no galpão dele, onde ele fazia as artes dele. E aí um amigo dele chegou lá e disse assim: nossa, que árvore terrível. Ele falou: que árvore terrível, nada. Isso aqui é um anjo. Que anjo? Não é anjo, isso aqui é um anjo. Que anjo, besteiras. Nossa, tá fedendo essa árvore. Sabe quando, quem já caminhou no meio do mato sabe, né? Que de vez em quando uma árvore ela fica meio podre, meio, né? Ela fica fedorenta, ela fica com um cheiro pesado. E ele trouxe para ele, o amigo dele não aguentou. Pegou e tampou o nariz assim e saiu. Aí daqui a pouco o Michelangelo pegou, levantou aquele tronco grande de árvore que ele trouxe puxando num carretão, junto com um cavalo, enfim. E aí ele pegou e levantou e colocou aquele tronco em cima de uma plataforma. E pegou a talhadeira dele. Pegou e começou a esculpir. Daqui a pouco o amigo dele passou alguns dias, ele voltou lá, ele falou assim: nossa, que anjo! Ele falou: não, isso é a madeira velha que tu viu. Entendeu? Quem está pegando o raciocínio que eu estou falando? É isso que eu estou te mostrando. Tem gente que só enxerga a árvore podre, e tem gente que enxerga nas coisas o grande anjo. Há uma diferença entre vista e visão. A visão faz você pegar a talhadeira e faz você fazer o negócio acontecer. A vista não. A vista vai deixar aquele tronco velho, podre, fedido para sempre lá no mato, na floresta, no bosque. A visão faz você transformar aquilo ali. A visão faz você mudar completamente. Porque eu sempre digo isso: os olhos veem o que é, a visão enxerga o que pode acontecer. Fala comigo essa frase: os olhos enxergam o que é. Diga: a minha visão, ela enxerga o que pode vir a acontecer. É isso. A visão, ela faz isso. Ela enxerga diferente das demais pessoas. Por isso que Deus não usa pessimista. Quer ver que Deus não usa pessimista? Eu vou te dizer rapidinho, tá? Põe Números 13, versículo 1 e 2. Números 13, 1 e 2, ó. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O que Deus mandou? Vai lá o pessoal espiar. Eu quero ver a visão deles. Vai lá. O pessoal foi espiar a terra prometida. Ele separou 12. Das 12 tribos de Israel, cada qual o seu maioral, cada qual o seu líder. E ele foi lá espiar. Quando ele foi espiar, eles voltaram trazendo um relatório. Só enxergavam os gigantes. 2, Josué e Calebe, eles enxergavam a terra prometida e aonde eles iam viver para sempre. O que aconteceu com os pessimistas? Que só enxergavam o que estava diante dos olhos. O que aconteceu? Morreram tudo e não saíram do deserto. Os 2 que tiveram visão, eles foram puxados para fora. Por isso que Deus está aguardando a tua visão. Olhos, Ele deu para todos. Olhos Deus deu para todos, mas entre todos Deus vai escolher o otimista. Botou na tua cabeça isso? Deus não trabalha com pessimista. A Bíblia diz em Ezequiel 37, versículo 1 ao 3. Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e disse para mim: filho do homem, poderão viver esses ossos? O que Deus está perguntando para ele? E aí, o que você está vendo? Fala para mim. O que você está vendo? Eu quero saber a tua visão. Olho eu te dei. Eu dei olho para todo mundo. Agora eu quero saber a tua visão. Eu quero saber o que você interpreta. Eu quero saber o que você entende disso. E sabe o que o Ezequiel falou? Eu não sei nada, Deus. Depende da tua visão. Me fala, Deus, me fala. Ele disse: o Senhor Jeová, tu que sabe. O que o Senhor me disser, a visão que o Senhor me passar, eu aceito. E Deus disse: gostei da resposta. Gostei, você quer a minha visão? A minha visão é: profetiza que você vai levantar esses ossos. Você quer mais? Jeremias capítulo 1, versículo 10. Jeremias 1:10. Você está vendo que Deus não usa pessimista? Se você é aquela pessoa que olha para a situação e diz: não dá, é ruim, não consigo. Ih, irmão, se prepare para ser dominado por alguém que vai ter visão. Pesado o que eu falei agora, né? Vai dizer que não é pesado. Se prepare para ser dominado por alguém que tem visão.
Porque se você não tiver visão nessa vida, fica tranquilo, alguém vai ter para você. Ai, pastor, não fala assim. Estou falando, você tem que pedir para Deus. Deus, abre os meus olhos. Eu preciso enxergar a grandeza do que o Senhor tem para mim. Deus começa falando para Jeremias no 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para construir, para edificar e para plantar. Só que Deus pergunta para ele, e ainda veio a palavra do Senhor e disse: o que você está vendo, Jeremias? Eu quero fazer uma coisa sobrenatural na tua vida. Eu vou te colocar nas nações, e você vai arrancar. Como é que foi que ele falou ali? Ele teria poder para arrancar e para derribar, destruir, arruinar, também para construir e para plantar. Só que eu dependo do que você vai ver. O que você está vendo? E ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Escuta essa. E o Senhor me disse, o que ele disse? Eu quero que você escute essa voz de Deus falando no teu coração. Você está vendo bem, eu vou te usar. Deus quer que eu veja bem. Deus quer que você enxergue bem. Porque se você enxergar igual os espias, você vai morrer no deserto. Se você enxergar igual os soldados de Israel, você nunca vai vencer o Golias. Agora, quando você tem uma visão boa, quando você vê bem, Deus ele começa a te abençoar. Deus ele começa a te honrar, porque a visão puxa você. Porque esse é o Deus que nós servimos. E eu vou acabar agora aqui, já preguei demais. Tá boa a mensagem? Quem está gostando? Aleluia. Quem vai começar a se enxergar além do que você está vivendo hoje? Quem vai começar a se enxergar grande? Porque o nosso Deus é grande, Deus é poderoso. Eu já enxergo o nosso prédio aqui na Afonso Pena, igreja hiperlotada, culto de manhã para mais de 2.000 pessoas, só de manhã. É assim que eu vejo. Haja luz. Isaías 46. Isaías 46, versículo 9 e 10, é aqui eu acabo. Aleluia. O que você acha mais forte, vista ou a visão? A vista todo mundo tem. Infelizmente, alguns foram desfavorecidos com isso, não tem vista também. Mas a grande maioria tem vista. A grande maioria. Pouquíssimos têm visão. Quem tem visão vai dominar essa terra. Quem lembra do nosso missionário R.R. Soares? O que ele falava quando ele olhava nas televisões quando ele era criança? Um dia eu vou estar onde? Lá dentro. O que é isso? Ele é uma criança, mas ele já tinha uma visão. A visão te puxa. É incrível. Pastor, e se um dia eu sair da visão? Aí você cai. Totalmente. Você cai totalmente. Olha só o que diz. Atenção todo mundo, que eu vou finalizar com chave de ouro. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Ou seja, Deus está falando aqui, ó, eu sou o mesmo do passado. Você tem que lembrar do que já aconteceu. Com Moisés, Davi, os espias, Josué, Caleb. Você tem que lembrar. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Um dia eu caí, irmão, numa pegadinha de um nordestino. Tem algum nordestino aqui na igreja? Não. Deus abençoe vocês. Teve um cidadão que chegou. É nordestino. O cara me chegou na igreja, eu era pastor lá na cidade de Estrela, Rio Grande do Sul. E eu estava pastoreando essa igreja. E ele chegou: oxente, pastor, tem alguma coisa que Deus não vê? Aí eu falei: não, tem não. Aí comecei a explicar para ele. Falei: não, Deus vê todas as coisas, até o mais íntimo do coração. Pastor, tem uma coisa que Deus não vê. Aí comecei a explicar para ele. Peguei um monte de versículo. E eu comecei a ficar bravo. Comecei a bater nele com a Bíblia. Não, olha aqui, olha o que a Bíblia diz aqui. Jesus chegava até o coração. Deus não vê como homem. O homem vê o que está diante dos olhos. Deus, ele olha para o coração. Então a visão de Deus é totalmente apurada, né? Aí comecei a explicar para ele. Disse: não, pastor, tem uma coisa que Deus não vê. Aí eu falei: tá, irmão, desembucha de uma vez, irmão. Tô bravo contigo, já fala o que é. Deus não vê outro Deus além dele. Essa foi boa, né? Foi boa ou não foi? Isso aí, mas me passou a perna assim. Eu disse: você tá certo, irmão. A minha raiva foi embora na hora. Então, que Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. E aqui eu finalizo. Que anuncio
o fim desde o princípio, desde a antiguidade. Se segura. E as coisas que ainda não aconteceram. Eu anuncio coisas para você que ainda não aconteceram. E isso é desde a antiguidade. E não há outro Deus igual eu. Sou eu que dou visão. Eu anuncio as coisas que ainda não aconteceram. E digo, o meu conselho, a visão que eu estou te passando, ela vai ser firme e vai fazer toda a minha vontade. O que Deus está dizendo aqui? Quando eu dou uma visão para alguém, e se a pessoa for ousada em abraçar a visão, essa visão ela vai acontecer, porque a minha vontade ela vai permanecer, o meu conselho vai ser firme e eu farei toda a minha vontade. Então fale em voz alta comigo. Deus, Ele anuncia aquilo que não aconteceu. Diga de novo, eu falo as coisas que vão acontecer. As coisas que vão acontecer. Então olha para mim, irmão, Deus não vai falar nunca para você sobre o teu presente. Quando Deus fala contigo, Ele sempre vai falar contigo de coisas que vão acontecer na sua vida ainda. Esse é o Deus que nós servimos. Que Ele fala de coisas que ainda vão acontecer. Chama coisas que ainda não são. Pastor, e como é que eu vou ter isso na minha vida? Último versículo do dia. Jeremias 33:3. Não tem como. Ah, já deram glória a Deus? Quem conhece Jeremias 33:3? Pode dar glória a Deus já. Já pode dar glória a Deus, mano. Ele está dizendo, clama. Clama a mim, pode clamar, clama. Responder-te-ei. E assim, atenção. Anunciar-te-ei coisas grandes, do meu tamanho, coisas firmes, e que você ainda não sabe, você ainda não enxergou, mas eu já vou te dar essa visão. Aplauda bem forte ao Senhor. Se você clamar, está chegando a visão para você de coisas grandes. Chega de mediocridade, chega de miséria, chega de doença, chega desse negócio. Nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Quero que você se coloque de pé agora, vamos orar. Diga, Campo Grande precisa de maiores e mais visionários. Campo Grande está precisando de pessoas visionárias. Campo Grande está precisando de pessoas visionárias. E não existe idade para você ter uma visão grande. Eu já vi muita gente sendo bem sucedida e abençoada, depois de velho. Eu já vi muita criança que começou a ter visão desde pequeno já. E é isso o segredo. Como eu falei, o nosso próprio missionário R.R. Soares é um grande exemplo de enxergar coisas que os outros não estavam enxergando. Agora te prepara, vão chamar você de louco. Vão dizer que você está... você está louco, você está maluco, você está doido e tal, né? Pastor, e se eu tiver errado? Olha, eu tenho uma frase que eu carrego comigo já faz bons anos. Quer a frase ou não quer? Ou você está 99% errado, que o pessoal está falando que você está louco, errado, ou você está prestes a escrever história. Das duas, ou você está muito errado, isso é coisa da tua cabeça, ou foi Deus que te mostrou isso aí e você vai arrebentar. Porque pensa, irmão, não é prudente um homem gago junto com alguém que vai falar por ele chegar diante do faraó. Não é uma coisa prudente. É que Deus falou que aí o Arão, o que você falou, Moisés? Aí o Arão ia falando. Pô, não é uma coisa prudente. Moisés era pesado de boca, irmão. Não é uma coisa prudente um menino de 17 anos lutar contra o Golias. O Davi nunca tinha treinado, irmão. Nunca teve treino. Não é uma coisa prudente um vovô de 100 anos ter uma vida conjugal com uma velhinha de 100. De 99. Tá, 99 que seja, pronto. É uma coisa prudente, irmão? Não é. Tem mulher aí que está com 40 anos e diz assim, Deus me livre de ter filho, pode dar problema. Não é uma coisa prudente. Se você for... Por que você riu? Não é uma coisa prudente. Mas quando Deus dá a visão, é sobrenatural. Não esquece. Olhos, Deus deu para quantas pessoas? Geralmente, a maioria das pessoas tem olhos. Mas quem tem visão vai dominar sobre quem tem olhos. Nunca mais esqueça disso. Espero que Deus tenha falado com você. Conseguiu entender a palavra de hoje?
Aleluia. Vamos clamar, porque Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes que você não enxergou ainda. Deus fala de coisas que você ainda não viu, que ainda estão para acontecer. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos agora sobre essa palavra que eu preguei. Deus, obrigado por essa mensagem. Há uma unção tremenda sobre esse dia chuvoso. Há uma unção tremenda sobre esse dia que o Senhor nos concedeu. Muitas pessoas estão dizendo: mas é feriado, mas está chovendo. Mas você disse: não quero nem saber, eu vou ouvir a palavra. Eu quero escutar o que Deus tem para mim. Eu estou clamando, clama. Ele disse: clama a mim que eu vou te mostrar coisas que você nunca enxergou. Você vai enxergar coisas que você nunca viu. Sim, Deus quer dar para você uma vitória sobre a tua situação. Não se detenha os teus olhos, não se detenha o teu presente. E eu profetizo sobre a sua vida. Levanta a mão para cá que eu vou profetizar e vou te abençoar agora. Escuta o que eu vou te falar. Escute, espera, não ore, escute. Se você é uma pessoa de visão, o que você está vivendo hoje na sua vida é temporário. Não, você não entendeu. Eu vou falar de novo você entender. Se você é uma pessoa que você tem visão, o que você está vivendo hoje é temporário, já vai passar. Tudo que você está vivendo hoje é só temporário, porque Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas surreais, sem precedentes, coisas incomuns e maravilhosas. Deus, Ele vai abençoar você como nunca te abençoou. Vai enxergando o teu futuro, porque a tua vista, ela te detém no presente. A tua visão é ilimitada e ela vê o futuro. O teu futuro de prosperidade, o teu futuro de sucesso, o teu futuro de coisas grandes. Pensa comigo, os olhos fechados. Pensa comigo, hoje está chovendo, tudo escuro, nublado, mas o sol continua lá em cima. Hoje, quem sabe a tua vida está ruim, está difícil, mas Deus tem um plano de luz para você. E está além dessas nuvens, está além dessas nuvens, está além dessa chuva. Lavaqueta rabassuri. Assim como essa chuva já vai passar e vai aparecer o sol, já esse teu problema vai passar e você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Oh Deus poderoso, oh Deus tremendo, Deus magnífico, não há outro Deus igual ao nosso Deus, que fala conosco de coisas que vão acontecer. Para Ele já é, hein? Para Deus já é, para Deus já é, para Deus já é. E eu vou me alinhar com a visão e não com a minha vista. Fale isso para Deus: Deus, eu vou me alinhar com a visão e não com a vista. Cante. Clama a mim e responder-te-ei. E te darei novos sonhos para sonhar. Creia que tenho o melhor para tua vida. Filho meu, sozinho não te deixarei. Solte a sua voz, clama. Ei, Deus poderoso, e responder-te. E te darei novos sonhos para sonhar. Creia que tenho o melhor para tua vida. Filho meu, sozinho não te deixarei. De novo, clama, grita, chama por Ele. Ele vai te dar vista, visão. E te darei novos sonhos. Creia que tenho o melhor para tua vida. Filho meu, sozinho não te deixarei. Amém. Pai, a minha visão vai me tirar do Egito. A minha visão vai derrubar o Golias. A minha visão vai me dar o
o Isaac de filho. A minha visão, a minha boa visão vai me levar para a terra de Canaã. Você tem que pedir isso para Deus. Deus disse que Deus daria para os jovens visões, para os velhos visões. Deus dá visões. Eu vou falar uma coisa pesada agora aqui, mas eu preciso falar. Quando você perde a visão, você perde o controle. Quando você perde a visão, você perece. Porque como dizem em Provérbios, o povo que não tem visão, ele perece. Ele vai ser controlado pela circunstância. Então sempre digo para você, nunca deixe a visão que Deus te deu ela morrer. Vá. Lute. E se por acaso alguma visão que Deus te deu ela se concretizou, busque outra. E você vai viver muito sobre a face da terra. Peça para Deus projetos. Peça para Deus planos. Peça para Deus conselhos, ideias. Me dá ideias, planos, projetos. Porque eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim nessa terra. Eu não quero ser limitado ao que eu estou vivendo hoje. Eu profetizo na sua vida coisas maiores. Clama a mim e responder-te-ei, e te darei novos sonhos para sonhar. Creia que tenho o melhor para tua vida, filho meu. Sozinho não te deixarei. Cante comigo. Clama a mim e responder-te-ei, e te darei novos sonhos para sonhar. Creia que tenho o melhor para tua vida, filho meu. Sozinho não te deixarei. Vamos, profetiza sobre a sua vida. Profetiza coisas grandes, sobrenaturais, novos para sonhar. Creia que tenho o melhor da tua vida, filho meu. Sozinho não te deixarei. E grite bem alto comigo, visão. Mais alto. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Uau!